Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Augusto Torre, advogado, especialista em direito previdenciário do escritório Braga Torre Advogados. Hoje nós vamos tratar aí, como que está o pagamento desses precatórios federais, Já foi repassado aí para os tribunais. E aí, como é que está o pagamento, tá? Bom, começo de tudo, Vai ser pago aí em setembro, então, comecinho do mês agora, Já essa semana já vão começar os pagamentos de ordem cronológica. E aí saiu informação importante aí, tá? Do Conselho de Justiça Federal. Teve uma comunicação importante que eu preciso passar para vocês sobre os precatórios. Vamos lá entender? Vem para a tela com a gente. Olha só. Então aqui a gente está na Justiça Federal, Informações sobre os precatórios federais, que a gente vai ter que te passar algumas informações. Então, primeiro, a liberação às partes, vai ser a partir de setembro de 2022, como informado, Então, a partir do mês que vem, agora já, nessa semana, você já vai estar recebendo. E algumas informações importantes. Primeiro, parágrafo aqui importantíssimo, Olha só. Tendo em vista o limite orçamentário definido pelo artigo 107A do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias, não será possível pagar a totalidade dos precatórios inscritos na proposta orçamentária de 2022 do corrente ano. Corrente exercício, volta para mim. Então, primeira informação aqui custosa, Não vai conseguir pagar todos os precatórios, tá? Em função aí, tá? Do limite de pagamento da proposta orçamentária. Então, alguns precatórios vão acabar ficando sem receber, mas nós temos algumas ordens cronológicas de pagamento, tá? Preferenciais. Vamos lá entender, volta para a tela com a gente. Olha só. Os pagamentos em virtude de sentença judicial de que trata o artigo 100 da Constituição serão realizados na seguinte ordem. E aqui nós temos a ordem de pagamentos, Precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60 anos de idade. Então, preferencialmente, em primeiro lugar aqui, natureza alimentícia, tenha no mínimo 60 anos, ou seja portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado como obrigação de pequeno valor. Então, até o valor de 218.160, pessoas com 60 anos ou mais, ou portadores de deficiência física ou doença grave, e que seja precatória de natureza alimentícia, vai ser os primeiros a receber aí, tá? Demais precatórios de natureza alimentícia, aí depois a gente já vai sair dos pessoas com acima de 60 anos ou doenças graves, e aí vai para os precatórios de natureza alimentícia até o limite de 218 mil, e os demais precatórios de natureza alimentícia, além do valor previsto no inciso 3 deste parágrafo. Aí depois começa o de natureza alimentícia. Então, em primeiro lugar, natureza alimentícia, que sejam pessoas com idade acima de 60 anos, igual ou acima de 60 e portadoras de doença. Depois, natureza alimentícia até 218 mil. Depois, a natureza alimentícia acima desse valor. E depois, no último caso aqui, vem os precatórios de natureza comum, E aí, vamos lá, olha só. A aplicação dos critérios constitucionais para a ordenação dos pagamentos foi alinhada conforme a orientação do Conselho de Justiça Federal. Então, receberão com preferência, de acordo com o inciso 2, os titulares dos precatórios de natureza alimentícia que tenham no mínimo 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, desde que tal circunstância esteja devidamente anotada no precatório. Ressalte-se que o critério adotado para a classificação como idoso foi a data de disponibilização dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional, dia 20 de 2 de 2022, conforme o artigo 168 da Constituição, ou seja, quem completar 60 anos até essa data será classificado como idoso para fins de pagamento com preferência. Volta aqui para a gente. Então, informações importantes, Primeiro, não vai conseguir pagar precatório para todo mundo, gente. Foi liberado os precatórios aí, mas em função do limite aí do plano orçamentário, não vai poder. Lembrando que foi liberado bilhões de precatórios aí em natureza federal. Eu fiz um vídeo específico de como você pesquisar os precatórios, vou deixar aqui no card. Então, com o seu CPF, você consegue pesquisar aí o precatório seu, se vai estar liberado ou não. Se tiver informação lá, informado em juízo, tá? Informado ao juízo, vai estar liberado para você. Dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu deixei no card para você. Então, preferência de precatórios aí, pessoas com idade de 60 anos ou mais, tá? E ainda doenças graves ou pessoas com deficiência, lembrando, precatórios de natureza alimentícia, que são os precatórios previdenciários, eles se enquadram na situação alimentícia, até o limite de 218 mil, que é até 3 vezes o valor aí de 60 salários mínimos, tá?
segunda situação são também de natureza alimentícia, até esse valor. Depois, terceira situação, os alimentícios que ultrapassam esse valor. E depois os precatórios comuns. Resumindo, né? Vai ter uma ordem cronológica de pagamento e se não der para pagar, vai ficar para os finais, para os precatórios comuns, pelo jeito que estão falando aqui, tá bom? Entre em contato com o seu advogado a partir de setembro aí para ele verificar para você também se já tem essa situação de liberação no seu caso ou se não foi pago ainda, que ele vai conseguir te orientar direitinho, tá bom? Vem com a gente que essa semana ainda tem vídeo novo até quinta-feira. Tchau!